Quero que vocês, eu vou mandar esse material para vocês e eu quero que vocês esmiuçem esse material e eu vou disponibilizar também as gravações, que eu já baixei o programa também para compactar os vídeos e poder mandar. Espera aí, Fábio. Pronto. E compactar. E aí, compactando, eu consigo mandar para vocês via WhatsApp e vocês ficam com ele disponível o tempo que vocês precisarem. Tá bom? Iniciando, a gente já falou um pouco sobre spin. Saindo do que até o que a gente trabalhou na aula passada, a gente trabalhou o último assunto que a gente trabalhou foi a amplitude de cadeia magnética, até onde essa cadeia magnética conseguia alcançar. E aí agora a gente faz um retrocesso para entender o efeito spin. A gente vai entender o efeito spin para a gente trabalhar com os gradientes específicos, tá? Para fazer a junção do que era T1, T2, que a gente trabalhou semana passada, e até mostrar para vocês como é o comportamento da partícula. Agora eu não vou ficar dando nome para partícula, mas eu quero que vocês entendam o comportamento da partícula e o que é vinculado em ressonância magnética para ter uma imagem tão satisfatória, uma alta definição. Primeira coisa é o efeito spin nuclear. O que é o efeito spin nuclear? A gente está trabalhando com um átomo, o átomo é formado de elétron, próton e nêutron. Via de regra, a gente trabalha com o núcleo. Alguém fala para a Ana que ela pode deixar habilitado com áudio e câmera? Porque eu não consigo responder, pessoal, enquanto minha tela está compartilhada. É só mandar para ela ou mandar no grupo que ela tem que habilitar os dois. Tem que ser câmera e áudio, senão ele não libera o áudio, tá? Ou nem a câmera. Voltando, a gente trabalha com spin no núcleo. O que a gente vai encontrar no núcleo? Que a gente já falou várias vezes. A gente vai encontrar nêutron e próton. Quando a gente trabalha com nêutron e próton, a gente tem o que na nossa base de... A gente tem o que na nossa base de visão? A gente tem partículas pesadas, porque a gente já trabalhou isso lá atrás, que o elétron é uma partícula leve. Ele tem relevância eletrônica, mas não tem relevância particular em peso, ele não tem massa relevante. E aí o que acontece? Quando a gente vai para o spin, a gente tem que trabalhar com uma partícula que tem um peso relevante e que ele pode ser automaticamente magnetizado. Quando a gente vai trabalhar lá no iniciozinho, a gente viu que o elétron tem carga negativa, próton carga positiva e nêutron carga nula, né, teoricamente. Então, o que vai ser interessante para nós? Uma partícula com peso relevante que tem algum tipo de carga. Então, a partir desse momento, a gente vai descartar o nêutron, vai adotar o próton. E aí o próton vai ter carga positiva. E aí, quando a gente vem para o momento spin, a gente vai para o momento spin angular. Por quê? A gente tem que entender que as partículas elas ficam em constante movimento. O que é estar em constante movimento? Elas recebem uma excitação, um tipo de excitação, via de regra eletrônica ou eletromagnética, como vocês quiserem chamar. Em cima dessa excitação eletrônica ou eletromagnética, ela adota um comportamento. Ou um comportamento circular, ou um comportamento retilíneo, ou um comportamento espiral. Vai depender desse tipo de excitação, vai depender do tipo de estímulo que eu dei para ela. Mas, via de regra, a gente tem um chamado vetor. Vocês estão vendo essa setinha que eu estou mostrando aqui com o mouse? Essa seta aqui a gente chama de vetor. A gente chama essa partícula, que é um próton de I, um próton de hidrogênio, vamos trazer já isso para a nossa linguagem de ressonância. A gente chamou ele de I e ele tem um vetor. Esse vetor está apontando para onde? Para cima. Mas ele, lembra que a gente falou da tridimensionalidade? A gente vai entender isso ali daqui para frente. A gente falou da tridimensionalidade dentro do plano cartesiano. Então a gente tem 3 tipos de corte, 3 dimensões. Esse tipo de partícula ele pode se rotacionar em 360 graus ou adotar 3 dimensões. Está apontado para as 3 dimensões. A gente vai dar um nome para isso. O nome que a gente dá para isso é spin. Eu vou pular essa outra parte, que isso aqui é o que eu falei do magnetismo, tá, pessoal? Mas antes da gente voltar na excitação, a gente vai cair no spin up, spin down, que eu quero mostrar para vocês. Para vocês entenderem. Tem algumas coisas aqui que eu quero pular para a gente voltar depois, tá? Quando tiver um pouco mais claro. Spin up, spin down.
Quando a gente fala em spin-up, spin-down no átomo de hidrogênio, a gente está falando de um ponto excitado e um ponto não excitado. Daqui para frente, a gente vai começar a chamar de ponto paralelo e ponto antiparalelo. Vocês estão vendo que tem um vetor apontando para o alto, e esse vetor ele atrai de uma forma diferente as duas partículas. Por quê? A gente está adotando que essas partículas estão soltas, ou aderidas a um tipo de tecido, ou inseridas em algum tipo de tecido, e elas têm um comportamento conforme a excitação. Quando eu falo de momento paralelo, é que ela está sendo direcionada para o alto. Quando eu falo que ela está em antiparalelo, ela está sendo direcionada para baixo. Então, automaticamente, o paralelo vai ser spin up, que é para cima, e o antiparalelo spin down, que vai ser para baixo. A gente vai enxergar que o paralelo e o antiparalelo, eles vão indicar o nível de energia que esse átomo vai adotar. Por quê? Lembra que lá na semana passada a gente falou que T1 e T2 teria um momento, e um momento seria, usando com um exemplo mais palpável, na contração muscular, uma contração muscular involuntária. Teria um momento de contração que seria pego por T1 e teria um momento de relaxamento que seria pego por T2. Esse momento de relaxamento, que seria pego por T2, T1 não teria capacidade de pegar. Quando a gente fala de spin e do paralelo e do antiparalelo, a gente está falando diretamente do T1 e T2, que algumas partículas que vão ser capturadas por T1 não vão ser capturadas por T2. Por quê? Uma pode estar em paralelo e a outra pode estar em antiparalelo. Tranquilo até aí, pessoal? Estou Sim. sozinho. Tá. Olha, gente, se tiver alguma dúvida, vocês podem falar, não tem problema, tá? Mas eu quero ser o mais simples possível para vocês conseguirem entender. Saímos aqui do paralelo e antiparalelo. Aí eu vou voltar. Nós vamos voltar. E a gente vai entender o índice de magnetismo. Isso vai ser muito divertido. Índices de magnetismo, que são os índices de carga, pessoal. Lembra que eu falei da carga positiva e negativa? A gente sabe que em ressonância magnética, eu vou chover um pouco no molhado, porque é para relembrar vocês, tá? Porque eu sei que é um negócio que vocês não ficam lidando o tempo todo. A gente tem dois polos. A gente tem polo norte e polo sul. Esse polo norte e polo sul é excitado. E a gente tem as características dele, né? Quando a gente trabalha com polo sul e polo norte, a gente vai ver nessa primeira figurinha aqui o vetor, ainda vetor sem partícula, mas só demonstração da excitação desse vetor, o vetor apontando para cima, e em volta desse vetor, uma outra certa circundando ele. Certo? Na segunda figura, a gente tem um ímã trabalhando agora nesse vetor, porque isso aqui é como se estivessem com um ímã. Aqui a gente está demonstrando o polo norte e o polo sul. O que eu estou querendo dizer para vocês quando eu caio no spin? Eu estou dizendo que algumas partículas vão ter excitação ou atração pelo norte, o polo de atração norte, e outras pelo polo de atração sul. Tranquilo até aí? Isso a gente vai chamar de momento magnético. Por que a gente chama de momento magnético? Quando ele é atraído ou repelido por alguma partícula, o momento em que ele tem essa interação magnética, a gente chama de momento magnético. Então, eu quero que vocês gravem isso. O momento que a partícula tem interação com o campo magnético, a gente chama de momento magnético. Tranquilo? Vamos evoluir um pouco mais, andando um pouco mais. Aí aqui, a gente vai ter a mesma imagem, só que agora eu quero que vocês enxerguem que esse arquivo já está em PDF, tá, pessoal? Que eu vou mandar esse mesmo arquivo que eu estou usando para vocês não terem nenhuma dúvida, tá? Aqui tem uma imagem macroscópica. A gente tem que adotar que todos essas bolinhas vermelhas e todos esses izinhos são os nossos prótons, certo? Quando a gente está vendo esse próton de uma forma desorganizada, a gente está vendo o tecido usual. Isso aqui, a gente está vendo a organização sem a organização eletromagnética da ressonância. Então, vocês vão perceber que
vetor está apontando para cima, outro apontando para baixo de forma lateral para a esquerda, outro de forma lateral para a direita, para baixo, outro de novo para baixo de uma forma lateral para a esquerda, outro para cima, outro para baixo de uma forma mais angulada, outro totalmente para o lado para a esquerda, outro para cima. Então a gente tem uma desordenação. E isso é usual, isso é o normal das partículas, porque a gente vive em constante excitação. A gente tem que lembrar lá daquela aula da tia da aula de química, que ela falava, ó, se você aquece algum elemento, a tendência dele é que as moléculas fiquem mais distantes. Por quê? Porque você aqueceu, então você criou um espaço entre as moléculas. Se você esfria aquela substância, as moléculas tendem a ficar mais juntinhas. Por quê? Você diminuiu o espaço entre essas moléculas, porque você esfriou. Tranquilo até aí, galera? Muita informação. Sem falar comigo, senão eu vou tacando pau aqui. Posso tacar o pau? Pode. Então vamos lá. Aí voltando para o pó, vocês entenderam toda essa parte da organização. Quero que vocês frisem aquilo para a gente cair no outro assunto, tá? Frisou aquilo, frisou que ainda antes da excitação magnética tem uma desordenança, etc. Quero que vocês frisem aquilo. O comportamento dele, spin-up, spin-down, paralelo, antiparalelo. Eu quero que vocês gravem isso. Por quê? Agora a gente vai trabalhar com o próton diretamente. Quando eu trabalho com o próton diretamente, eu estou falando de spin-up, spin-down, e eu estou falando de direções. Quando eu trato de direções, eu quero que vocês criem uma amplitude de raciocínio. Por quê? Ah, professor, o que isso vai vincular para nós, as direções? Porque quando vocês forem para o processamento de sinais lá na frente, vocês vão ter que enxergar essas formas diferentes de vetores, e principalmente spin-up, spin-down, porque isso é o que vai ser lido pela máquina. Isso vai ser gerado pelo campo magnético, a bobina vai fazer essa leitura corporal, e a bobina vai fazer a leitura de vários spins. E aí isso aí tem que ser feito de uma forma em tempo real e lido de uma forma de tempo real, tá bom? Oi, Seguindo. Igor. Oi, pode falar. Muito bem, Depois finalmente você vai mandar isso. tem uma pessoa viva. Depois você Pode vai falar. mandar pra gente os slides? Eu vou mandar tudo isso para vocês e eu vou mandar o vídeo também. Aí vocês podem ver o vídeo 360 mil vezes. Então tá, porque eu perdi o comecinho. Tá bom, Tudo isso, obrigada. tudo que eu estou falando está sendo gravado. Vocês podem usar contra mim no tribunal, tá? Tá bom. Vamos lá, pessoal, continuando. E seja bem-vinda, Natália. Continuando. Obrigada. Isso aqui que a gente vai falar é frequência de Lamour. Eu não quero que vocês gravem que é frequência de Lamour, nem o beta zero, o teta inserido. Não quero que vocês gravem nada disso. O que eu quero que vocês vejam é essa imagem aqui, ó. Quero que vocês vejam essa imagem aqui, ó. Todo mundo está enxergando essa imagem. Isso aqui é um plano cartesiano. Se a gente for fazer a leitura do plano cartesiano, isso aqui é o eixo X, esse é o eixo Y e esse é o eixo Z. E aqui a gente tem o momento do vetor paralelo. E aqui uma partículazinha andando no nada, perdida, vagando. O que esse cara descobriu? Esse cara descobriu que tem um nível de magnetização maior quando a gente está falando de B0, tá? Isso é importante para vocês? Não. Mas a ideia que ele teve é importante para vocês entenderem o fenômeno. Porque vocês não vão calcular nível de intensidade, isso aí a máquina faz, tá? O nível isso aqui a gente vai ver, mas quem calcula índice de força é a máquina, vocês não precisam calcular isso, tá bom? E aí ele descobriu isso. Eu quero que isso aqui é muito didático para vocês, porque aqui eu consigo enxergar o eixo físico, aqui eu consigo enxergar isso aqui, gente, é milimétrico. Só que daí a gente está aumentando milhares de vezes para vocês enxergarem no plano a partícula e para onde o vetor está excitando essa partícula. Tranquilo? Poderia ser para baixo, mas a gente preza pelo vetor para cima, por quê? A gente vai enxergar que ele tem mais energia quando ele é excitado para cima, tá? Aqui, quando a gente excita aquele campo, a gente pode ver
os prótons em spin-up e em spin-down. Quando a gente tem a excitação do B0 ali, o B inicial, que é com maior energia, vocês podem ver que alguns prótons agora já organizados, lembra daquela primeira imagem? Estava tudo uma badalhoca, bem bagunçado. Agora que a gente já começa a enxergar uma organização. A gente pode ver que alguns estão com spin down e outros prótons com spin up. E aí eu não sei se vocês conseguem enxergar também que lá aquela desordenança a gente tinha vários direcionais. Aqui a gente tem uma conduta muito mais organizada. Se vocês forem prestar atenção, todos os prótons que aderiram ao spin down, eles estão indo para a mesma direção. E todos os prótons que aderiram ao spin up, eles também estão indo para a mesma direção. Tranquilo? E aí aqui que eu quero que vocês criem um foco. Eu vou tentar ser o mais breve, o mais tranquilo possível. Por quê? Esse negócio aqui a gente chama de delta. Delta, ele significa variação. Certo, pessoal? Aqui, como eu falei para vocês, a gente tem os spin down como antiparalelo e os spin up como paralelo, certo? Aqui, o que esse cara fez? Qual foi a proposta dele? Ele tinha uma travessia entre o spin up e o spin down. E ele fala, o que ele fala para a gente? Que eu tenho vários prótons indo para spin down e vários prótons indo para spin up, eu só tenho que achar esse momento B0, que é o momento energético. Ou, que a gente falou lá atrás, o momento magnético, que é quando ele tem a primeira excitação, que é quando ele vai adotar o sistema paralelo ou antiparalelo, certo? E tudo isso parte de T0, tá? Mesmo que a gente não tenha um T0 ideal, mas tudo que a gente faz... Para vocês entenderem a ideia do que é T0, é a ideia da lâmpada. Quando eu desligo a lâmpada, eu apaguei ela. E isso é uma visão binária, né? Eu apaguei. Quando eu acendo a lâmpada, eu tenho meu T0. Por quê? A partir daquele momento, a lâmpada começa a funcionar. Então, eu tenho um T0. Até ela desligar de novo e depois reiniciar um T0. É essa visão que vocês têm que ter do campo magnético. Eu sempre vou estar ligando e desligando a lâmpada, ligando e desligando a lâmpada. Quando eu faço isso? Quando eu excito o campo magnético ou quando eu não excito o campo magnético, certo? E aí, depois desse campo excitado, a gente gera um sinal de frequência, né, pessoal? Por quê? O campo magnético por si só ele pode até organizar, mas eu preciso, em cima dessa excitação magnética, eu preciso gerar uma informação. Em cima dessa informação, eu preciso ter dois paralelos, dois níveis de visão. Como eu vou excitar, qual o nível de energia que eu vou excitar e onde é que eu estou excitando esse nível de energia. Porque lembra que eu falei na semana passada que eu não posso inserir uma energia muito grande num campo muito pequeno, porque isso aí não vai ser efetivo. Eu posso até ter a imagem que eu quero, eu posso até gerar a visão que eu quero, o estudo que eu quero, mas em contrapartida eu estou gerando muita energia para um campo que não demandava tanta energia. E aí eu começo com a geração de sinal ideal. Quando eu gero um sinal nas partículas, vocês podem ver aqui, eu quero que vocês vejam primeiro essa imagem aqui, onde os vetores eles estão começando a sua excitação. E aqui, trabalhando com partículas, qual seria o comportamento dessas partículas com a excitação? Duas coisas que eu quero que vocês prestem atenção. Os vetores que vão para spin down, os vetores que vão para spin up, as partículas que aderem spin up e as partículas que aderem o spin down. Vocês podem ver que tem muito mais bolinhas aderindo ao spin up do que aderindo ao spin down. Isso se dá, pessoal, por quê? Aqui no spin up eu tenho mais energia do que no spin down. E a gente vai ver isso aqui, ó. Tem uma imagem muito legal. E eu vou voltar depois para essas primeiras imagens aí, tá? Só um segundo. Aqui. Aqui a gente está vendo, pode parecer inversamente proporcional. Mas aqui a gente está vendo uma imagem onde eu tenho os eixos. O eixo aqui ele está rodado, tá, pessoal? Ele está tendendo ao infinito.
O excitado aqui vai ser o eixo Z, tá? Por que isso acontece, galera? Porque o paciente pode estar numa posição específica. Geralmente, o paciente está deitado, posição horizontal. Então, via de regra, o paciente deitado na horizontal, o eixo que eu vou ter excitado é o eixo X ou o eixo Z, tá? O eixo Y geralmente vai ficar deitado. Isso parece banal, mas é legal vocês enxergarem isso para vocês conseguirem fazer a leitura de uma imagem dessa. E aí a gente tem aqui o B0 e o B1. O B0 vai ser aquele ponto de maior excitação, que é quando eu inicio o meu processo, é quando eu tenho o meu T0 inicial. Então, o meu maior índice de energia vai começar ali. Eu vou ter o maior índice de partículas aderindo ao B0. No B1, eu já tenho o segundo momento magnético, que a gente pode chamar. Ou o T1, T2, T3, T4, T5, pode ser vários T's, quantos T's vocês quiserem. Só que daí vocês percebem que as partículas elas já estão se distanciando. O que eu quero que vocês entendam nesse conceito? Partículas mais juntas, maior índice de força, ou maior índice de interação magnética. Partículas distanciadas, menor índice de interação magnética. A gente vai ver aqui, ó, o que está falando para a gente do campo externo, que é a leitura da bobina. B0, eu tenho aproximadamente de 1,5 a 3 tera de energia. Quando eu vou para B1, eu tenho um campo magnético fraco de aproximadamente 50 Tesla. De aproximadamente 50 militesla, ou seja, um campo magnético muito fraco, que não é eficaz. Todo mundo entendeu até aqui, pessoal? É o momento de falar. Fale agora ou cale-se para sempre. Não, para sempre não, só agora. Sim. Sim. Vocês entenderam, eu vou dar um soco em vocês de longe, soco virtual. Vamos lá. Aqui é o que eu falei. A parte do B0, excitando com o eixo Z, o eixo X e o eixo Y, tá? Mas a minha porção magnética efetiva vai estar onde? No eixo Z, que é onde eu tenho a minha porção, igual eu vi lá embaixo naquela outra figurinha que eu mostrei para vocês. O que isso está dizendo para nós? E outra coisa importante, vocês percebem que toda vez que a partícula adere força magnética maior, ela está tendendo o eixo dela ao B0, que é para cima, spin up. E toda vez que ela tem um eixo fraco, ela está tendendo para baixo, spin down. Ou B1, a gente pode chamar de B1, porque a gente tem o B0, B1 para ficar mais fácil. Mas podem ter outros nomes, tá, galera? Não é necessariamente B1. Porque a gente chama de B1 porque é o pós-B0, tá? Mas igual o T1, o T0, a gente pode ter vários Bs, tá? Não precisa ser necessariamente um B só. Aí a detecção de sinal se dá aqui. Aqui a gente tem um exemplinho bem legal. Aqui a gente tem um gerador de energia convencional. A gente tem um ímã que gera um campo magnético e a gente tem uma bobina excitada aqui. Basicamente, o que eu estou falando para vocês? Eu estou gerando um sinal. Esse sinal vai ser pego primeiro em B0 com mais força e ele vai ser devolvido com relevância em B0. O B1 é captado? Sim, é captado. Ele é captado com maior relevância que B0? Não, porque o B0 é mais forte, certo? Mas, professor, e aí? O que faz? Qual é a importância do B0 e qual é a importância do B1? O B0 é o mais relevante. Ele é o que vai dar o índice de imagem melhor para nós. Em contrapartida, o B1 também tem a sua relevância. Por quê? Quando o B0 ele não consegue ser lido totalmente, o B1 vai me dar ou espectro ou ele vai dar minha releitura, vai dar um feedback magnético. E aí o que não foi lido totalmente no T1, ele vai ser lido em T2. Então, geralmente, via de regra, o B1 é lido em T2, em escala menor de tempo, porque o T1 dura mais tempo, e com uma amplitude magnética menor. Alguma dúvida até aí? Não, professor. Sim, professor. Vou te matar, professor. Não? Não, professor. Pessoal, ó, eu tenho 3 minutos ainda, que eu fiz um cálculo de 40 minutos aí de aula para não cansar vocês. Até porque o assunto é meio chato, né?
Mas só para finalizar, antes da gente dar tchau, a gente vai trabalhar com 2 tipos de geradores. A gente tem os geradores magnéticos externos e a gente tem 2 tipos dele, que é o estático e o não estático, né? Que é o em movimento. Eu quero que vocês trabalhem com uma amplitude de sinal, porque na próxima aula a gente vai trabalhar em cima disso que a gente veio falando até agora, em cima das frequências. Por quê? A gente vai ter frequências oscilantes e frequências estáticas. A gente vai trabalhar com as amplitudes dessas frequências, onde elas vão se demonstrar estáticas ou oscilantes. O que vai me ajudar a conseguir ter um sinal satisfatório em cima de tudo isso? É o tipo de filtro que eu vou usar. Qual vai ser o filtro para mim na ressonância? A bobina. Porque a bobina ela vai ter 2 funções primordiais para mim. Ela vai captar essa excitação magnética. Em cima dessa captação dessa excitação magnética, ela também vai fazer a filtragem da frequência de rádio, da frequência efetiva de radiofrequência que eu vou receber. Tranquilo até aí? Essa é só um teaser da próxima aula que a gente vai trabalhar as frequências. Pessoal, alguma dúvida? Sim, não, talvez. Eu amo quando vocês falam comigo. Por enquanto, não. Por enquanto não é ótimo. Renata, fala alguma coisa. Alguma coisa. Tá, pessoal, ó, qualquer dúvida vocês podem me chamar. Eu vou... Não, mas vão ser vídeos curtos também, tipo 40 minutos até que não é curto, né? É longo. Mas é que para vocês conseguirem também ver no tempo livre de vocês, que eu sei que tem muito conteúdo ainda, tal. Mas eu pensei em fazer um vídeo sucinto, mas que eu conseguisse trazer bastante conteúdo. Eu vou disponibilizar esse material para vocês e vocês vão conseguir